times bons que não vão para a próxima Champions. Começando pelo Chelsea, que, cara, é um time totalmente desastroso atualmente. O time da temporada passada ficou em 6º lugar na Premier League e mesmo ganhando as últimas 5 partidas, ficou fora do G4. E coitado do Cole Palmer, que tá tendo que carregar esse time cheio de bag. E o próximo time da lista talvez seja uma surpresa. É nada mais nada menos que o Napoli. Quem lembra que na temporada retrasada foi campeã da Série A com muita folga, com a dupla Osimhen e Kvaratskhelia. Só que essa temporada foi simplesmente um desastre, ficou em 10º lugar na Liga Italiana. Perdeu para uns times que não tinha como perder, time que a Juventus, o Milan passa por cima. E na minha visão ficava a expectativa de ver esse Napoli só crescendo e talvez aparecendo em muitas Champions. Mas talvez a tendência seja só piorar e aquele time foi só ilusório. E agora outro time que me iludiu bastante é o Newcastle. E não que o Newcastle esteja jogando muito mal na temporada passada, até que jogou bem. Só que nessa última Champions eu imaginava que o Newcastle ia passar em 2º lugar na fase de grupos. E olha que caiu no grupo mais difícil com PSG, Borussia e Milan. Só que acabou sendo lanterna do grupo. E sim, era um grupo muito difícil, mas pra você ver como eu botava expectativa nesse time. E eles não vão pra próxima Champions porque ficaram em 7º lugar na Premier League. O próximo time não costuma ficar de fora, que é o Porto. E foi uma temporada totalmente de altos e baixos pro time português. Só pra você ter uma noção, nas últimas 10 partidas do campeonato português, o Porto ganhou os 10. Só que ao decorrer do campeonato, pontos perdidos, empates, fez muita falta na reta final. E quem ficou com as 2 vagas foi simplesmente Sporting e Benfica. E agora vamos falar do Tottenham. Pra falar a verdade, eu realmente não sinto nenhuma falta do Tottenham na Champions. Eu sinto falta sim do som. E a situação do Tottenham foi algo bem diferente. Talvez você se lembre que o Tottenham ficou por muitas rodadas em 1º lugar da Premier League. E muita gente até chegou a brincar falando que o Harry Kane foi só ele ir pro Bayern de Munique que o Tottenham finalmente ia ganhar um título. Só que de repente as derrotas começaram a acontecer e não, a temporada não foi por água abaixo. Terminou em 5º lugar da Premier League e isso já tá muito bom, garantiu a sua vaga na Europa League. Agora nós vamos falar de uma coisa que não se vê sempre. Teremos a 2ª Champions consecutiva sem o Ajax. E o que eu quis dizer com algo que a gente não vê sempre foi o que levou o Ajax a ficar fora da próxima Champions. E foi o começo desastroso do time holandês, quando fez um começo inacreditável na Eredivisie. Ficou inúmeras rodadas na zona de rebaixamento, não conseguia vencer nem dos piores times da Holanda, e quando eles engataram vitória atrás de vitória já era tarde demais. E agora o Manchester United, que esse time aqui, olha, é inacreditável o que acontece com ele. Antes de começar a falar dele, sim, eles estão pelo menos na Europa League, só que na última Premier League eles ficaram em 8º lugar, e eu realmente não entendo o que acontece com esse time. Numa rodada tá ganhando do Manchester City, na outra rodada tá perdendo para um time que tá em tipo 18º lugar, e nessa Champions League que disputou agora, perdeu para todos os times possíveis. Na fase de grupos perdeu pro Bayern, perdeu pro Galatasaray e, se eu não me engano, também perdeu pro Copenhague. E desse jeito foram eliminados logo na fase de grupos. E se você tiver interesse em ver um vídeo sobre o árbitro mais temido do mundo e também o melhor da história, eu tô deixando um card passando agora na tela de um vídeo bem interessante sobre o Pierluigi Collina. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra fortalecer. É nóis, tamo junto, valeu.